Varela no ar, o programa de Varela está começando agora, diretamente de Fortaleza, capital do Ceará. Hoje, 1º de março de 2013, sexta-feira, 22 horas e 52 minutos na capital cearense. Varela no ar, o programa do Varela, diretamente de Fortaleza, capital do Ceará. Na direção geral, Lucas Varela, Nayara Varela e Monalisa Varela, a família Varela. E agradecemos ao nosso querido público, enviamos daqui um cordial abraço, que nos acompanha no mundo inteiro através da internet do YouTube, acessando Jonas Varela. Agradecemos aos mais de 69 mil acessos ao nosso programa no mundo inteiro. E no comecinho do nosso programa nós faremos a nossa homenagem ao nosso querido público, homenagem musical. Nós cantaremos Eu Também Vou Reclamar, de Raul Seixas e Paulo Coelho. Homenagem ao nosso querido público que nos acompanha. Homenagem a... Cuidado, olha. Agora não, nós estamos gravando. Me dê aqui, deixa eu colocar ela aqui. Vai ficar aqui, né? Pronto. A bola, né? Eu aceito. Pronto. Obrigado, viu, Maria Eugênia? Muito obrigado, viu? Cuidado aí, ó, vai barroar. Aqui. Pronto, né? Assim, então, a nossa homenagem a todo o nosso querido público que nos acompanha, enviamos um cordial abraço. No comecinho do nosso programa, Eu Também Vou Reclamar, de Raul Seixas. Viu, Maria Eugênia? Mas é que agora, para fazer sucesso, para vender disco de protesto, todo mundo tem que reclamar. Eu vou tirar o meu pé da estrada, vou entrar também nessa jogada. Vamos ver agora quem é que vai aguentar. Porque eu fui o primeiro e já passou tanto janeiro. Mas se todos querem, se todos gostam, eu vou voltar. Estou trancado aqui no quarto, de pijama, porque tem visita estranha na sala. Aí eu pego e passo a vista no jornal. Um piloto rouba um Ming, gelo em Marte, diz a Vicky, mas no entanto, não há galinha em meu quintal. Compro móveis estufados, me apresento com saúde, pela assistência social. Dois programas se misturam, a prestação que vai vencer. Entro com a garrafa de bebida enrustida, porque minha mulher não pode ver. Ligo o rádio e ouço um chato que me grita nos ouvidos. Para o mundo que eu quero descer. Olho os livros na minha estante, que nada dizem de importante. Servem só para que eu não saiba, para quem não sabe ler. E a empregada que bate a porta, me explicando que está toda torta, que já não sabe o que vai dar para mim comer. Falo em nuvens passageiras, mandam ver qualquer besteira, e eu não tenho nada para escolher. Apesar dessa voz chata e renitente, eu não estou aqui para me queixar, nem sou apenas um cantor. Já passei por Elvis Presley, imitei Bob Dylan. Eu já cansei de ver o sol se pôr.
Agora eu sou apenas um latino-americano que não tem cheiro nem sabor. E as perguntas continuam sempre as mesmas: quem eu sou, de onde venho, para onde vou. Todo mundo explica tudo, como a luz acende, como o avião pode voar. Ao meu lado um dicionário cheio de palavras que eu sei que nunca vou usar. Mas agora eu também resolvi dar uma queixa aqui, que eu também sou um rapaz latino-americano que também sabe se lamentar. Sendo nuvem passageira, não me leva nem à beira disto tudo que eu quero chegar. Né? Fim de papo, né? É aqui a nossa homenagem, né, a todo o nosso querido público que nos acompanha na internet, no YouTube, no programa Varela no Ar. Também vou reclamar aos Seixas, né? Mais ou menos aí, mais ou menos assim. Bom, e no nosso programa Varela no Ar, as indicações do nosso programa para o nosso querido público, nós indicamos check-up. O assunto é saúde e beleza, um programa para toda a família, na TV Diária, TV do Nordeste, a nossa TV. Domingo, às 21h30, na apresentação da nossa querida jornalista Natália Varela. São mais de 13 anos de sucesso no Ceará. E indicamos também a leitura da página Check-up no Caderno Vivo do Jornal Diário do Nordeste, domingo. Quem assina é a nossa querida jornalista Natália Varela. Indicamos a leitura da palavra de Nosso Senhor nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. E assim estamos cumprindo o que está escrito no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, versículos 15 e 16, né? E disse-lhe Jesus: ide ao mundo inteiro e pregai a boa notícia do reino de Deus, a boa nova do reino dos céus para toda a humanidade. E todo aquele que crê e for batizado será salvo. Todo aquele que não crê será condenado. E antes de iniciarmos a nossa leitura da palavra do Nosso Senhor, nós faremos a nossa homenagem a todo o nosso querido público, nossos irmãos que acompanham o nosso programa na internet, no YouTube. Agradecemos aos mais de 69 mil acessos ao nosso programa, né? Então, a nossa homenagem, né, ao nosso querido público que nos acompanha. Cantaremos hoje Quem é Ele? Zezé de Camargo e Luciano, né? Preparar aqui o nosso instrumento, né? Assim. Está no voo livre de um passarinho, está numa taça de vinho, está na brisa, no vapor, está na chuva que cai sobre a terra, no verde que cobriu a serra, no bem-te-vi, no beija-flor. Está na mente dos homens de bem, está na luz que vem do além, está nos olhos da criança, está no sol que brilha, está na luz do dia, na força do ciclone, a madrugada fria. Está na minha fé, na minha companhia.
Está no frio do inverno, o calor do verão, no abraço do amigo, no aperto de mão, na semente que brota no calor do chão. Quem é ele? O dono de todos os mares, dos rios, serras, matas e vales, Filho de nosso Senhor. Quem é ele? A força maior do universo, a trova que rima meus versos, Jesus Cristo Salvador, Filho de nosso Senhor, Filho de nosso Senhor, Filho de nosso Senhor. É. Bom, e agora nós continuaremos, depois da nossa homenagem musical, a leitura da palavra do nosso Senhor nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Sexta-feira, hoje, 1º de março de 2013, 23 horas e 3 minutos na capital cearense. Nós continuaremos a leitura da palavra de Nosso Senhor nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada do Novo Testamento, no Evangelho de São Lucas, na sua quinta parte. Na sua quinta parte, no capítulo 22, na sua quinta parte, Paixão e Ressurreição de Jesus, no capítulo 22, no tópico 1º, conspiração dos sacerdotes e escribas, né? Versículo 1. Estava, pois, chegada a festa dos pães asmos, que se chama a Páscoa. Versículo 2. E os príncipes dos sacerdotes e os escribas andavam buscando o modo de tirarem a vida a Jesus. Porém temiam o povo. Versículo 3. Ora, Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, um dos 12. Versículo 4. E foi e tratou com os príncipes dos sacerdotes e com os magistrados de como lhe entregaria. Versículo 5. E eles folgaram com isso e ajustaram de lhe darem dinheiro. Versículo 6. E Judas deu também a sua palavra, para o que buscava a ocasião oportuna de lhe entregar sem tumulto. Evangelho de São Lucas, capítulo 22, tópico 2, a última ceia, versículo 7. Entretanto, chegou o dia dos pães asmos, no qual era necessário imolar-se a Páscoa. Versículo 8. Enviou, pois, Jesus a Pedro e a João, dizendo: Ide aparelhar-nos a Páscoa para a comermos. Versículo 9. E eles lhe perguntaram: Onde queres tu que nós aparelhamos? Versículo 10. E respondeu-lhes Jesus: Tanto que vós entrardes na cidade, sair-vos-á ao encontro um certo homem, que levará uma bilha de água. Ide seguindo-o até a casa em que ele entrar. Versículo 11. E direis ao pai de família da casa: O mestre te manda dizer: Onde está o aposento que tu me dás, para eu nele comer a Páscoa com os meus discípulos? Versículo 12. E ele vos mostrará uma grande sala toda ornada, e ali fazei os preparos. Versículo 13. Indo eles, pois, acharam tudo como o Senhor lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Evangelho de São Lucas, capítulo 22,
Tópico 3. Instituição da Eucaristia, versículo 14. E chegada que foi a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os 12 apóstolos, versículo 15. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes da minha paixão, versículo 16. Porque vos declaro que a não tornarei mais a comer, até que ela se cumpra no reino de Deus, versículo 17. E depois de tomar o cálice, deu graças e disse: tomai-o e distribuí-o entre vós. Versículo 18. Porque vos declaro que não tornarei a beber do fruto da vida enquanto não chegar o reino de Deus. Versículo 19. Também depois de tomar o pão, deu graças e partiu e deu-lhe, dizendo: este é o meu corpo, que se dá por vós. Fazei isto em memória de mim. Versículo 20. Tomou também da mesma sorte o cálice depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento em meu sangue, que será derramado por vós. Versículo 21. Entretanto, eis aí a mão de quem me há de entregar, está à mesa comigo. Versículo 22. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está decretado, mas ai daquele homem por quem ele há de ser entregue. Versículo 23. Começaram eles então a perguntar entre si qual deles seria o que tal houvesse de fazer. Evangelho de São Lucas, capítulo 22, tópico 4, questão sobre a precedência, versículo 24. E excitou-se também entre eles a questão sobre qual deles se devia reputar o maior. Versículo 25. Porém Jesus lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm sobre eles autoridade chamam-se benfeitores. Versículo 26. Não há de ser, porém, assim entre vós outros, mas o que entre vós é maior, faça-se como o mais pequeno, e o que governa seja como o que serve. Versículo 27. Porque qual é maior, o que está sentado à mesa ou o que serve? Não é maior o que está sentado à mesa? Pois eu estou no meio de vós outros, assim como o que serve. Versículo 28. Mas vós outros sois os que haveis permanecido comigo nas minhas tentações. Versículo 29. E por isso eu preparo o reino para vós outros, como meu Pai o tem preparado para mim. Versículo 30. Para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos senteis sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Evangelho de São Lucas, capítulo 22, tópico 5. Prediz a negação de Pedro, versículo 31. Disse mais o Senhor: Simão, Simão, eis aí vos pediu Satanás com insistência para vos joeirar como trigo. Versículo 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não falte, e tu, enfim, depois de convertido, conforta a teus irmãos. Versículo 33. Respondendo-lhe Pedro: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como a morrer. Versículo 34. Mas Jesus lhe disse: Declaro-te, Pedro, que não cantará hoje o galo sem que tu por 3 vezes não hajas negado que me conheces. Depois perguntou-lhes, versículo 35, quando eu vos mandei caminhar sem bolsa e sem alforge e sem sapatos, faltou-vos porventura alguma coisa? Versículo 36, e eles responderam: nada. Prosseguiu logo Jesus:
Pois agora, quem tem bolsas, tome-a e também alforje. E o que a não tem, venda a sua túnica e compre espada. Versículo 37. Porque vos digo que é necessário que se veja cumprido em mim ainda isto que está escrito. E foi reputado por um dos iníquos, porque as coisas que dizem respeito a mim vão já a ter o seu cumprimento. Versículo 38. Mas eles responderam: Senhor, eis aqui estão 2 espadas. E Jesus lhes disse: basta. Evangelho de São Lucas, capítulo 22. Tópico 6. No Horto das Oliveiras, versículo 39. E tendo saído, foi dali, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e seus discípulos o seguiram também. Versículo 40. E quando chegou àquele lugar, lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Versículo 41. E Jesus se arrancou deles obra de um tiro de pedra. Versículo 41. E Jesus se arrancou deles obra de um tiro de pedra, e posto de joelhos orava. Versículo 42, dizendo: Pai, se é do teu agrado, transfere de mim este cálice. Não se faça contudo a minha vontade, senão a tua. Versículo 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava Jesus com maior instância. Versículo 44. E veio-lhe um suor como de gotas de sangue, que corria sobre a terra. Versículo 45. Depois, tendo se levantado da oração e vindo ter com seus discípulos, achou-os dormindo de tristeza. Versículo 46. E disse-lhes: que vós dormis? Levantai-vos, orai, para que não entreis em tentação. Evangelho de São Lucas, capítulo 22. Tópico 7. Prisão do Messias. Versículo 47. Estando ele ainda falando, eis que chega um tropel de gente, e um dos 12, que se chamava Judas, vinha à testa deles, o qual se chegou a Jesus para o beijar. Versículo 48. Jesus lhe disse: Judas, então entregas tu o Filho do Homem, dando-lhe um ósculo? Versículo 49. Então os que estavam com Jesus, vendo no que isto viria a parar, disseram para ele: Senhor, firamo-los a espada? Versículo 50. E um deles deu um golpe num servo do sumo pontífice e cortou-lhe a orelha direita. Versículo 51. Mas respondendo Jesus, disse: deixai-os, basta. E tendo-lhe tocado a orelha, o sarou. Versículo 52. E voltando-se Jesus para os príncipes dos sacerdotes e para os magistrados do templo e para os anciãos que tinham vindo contra eles, disse: viestes armados de espadas e de varapaus como um ladrão? Como contra um ladrão? Versículo 52. E voltando-se Jesus para os príncipes dos sacerdotes e para os magistrados do templo e para os anciãos que tinham vindo contra eles, disse: viestes armados de espadas e de varapaus como contra um ladrão? Versículo 53. Havendo eu estado cada dia convosco no templo, nunca estendestes as mãos contra mim. Porém, esta é a vossa hora e o poder das trevas. Evangelho de São Lucas, capítulo 22. Tópico 8, negação de Pedro, versículo 54. Prendendo logo a Jesus, o levaram à casa do sumo pontífice, e Pedro o ia seguindo de longe, versículo 55. E tendo-se acendido fogo no meio do pátio, e sentando-se todos em roda, estava Pedro no meio deles.
versículo 56. Então uma escrava que o viu sentado ao lume, depois de encarar bem nele, disse: este também era de companhia daquele homem. Versículo 57. Mas Pedro o negou, dizendo: mulher, eu não o conheço. Versículo 58. E daí a pouco, vendo o outro, disse-lhe: tu também és dos tais. Ao que Pedro respondeu: homem, não o sou. Versículo 59. E tendo-se passado o intervalo quase de 1 hora, afirmava outro o mesmo, dizendo: certamente que este homem estava com ele, pois que também é galileu. Versículo 60. E Pedro lhe respondeu: homem, eu não sei que é o que tu dizes. E no mesmo ponto, quando ele ainda falava, cantou o galo. Versículo 61. E voltando-se, o Senhor pôs olhos em Pedro. E Pedro lembrou da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Versículo 62. E tendo saído para fora, chorou Pedro amargamente. Evangelho de São Lucas, capítulo 22. Tópico 9. O Salvador escarnecido. Versículo 63. Entretanto, os que tinham preso a Jesus faziam escárnio dele, ferindo-o. Versículo 64. E vendaram-lhe os olhos e davam-lhe na cara e perguntavam-lhe, dizendo: adivinha quem é o que te deu? Versículo 65. E diziam outras muitas afrontas, blasfemando contra ele. Evangelho de São Lucas, capítulo 22. Tópico 10. O Messias diante do Sinedrim. Versículo 66. E depois que foi dia, se ajuntaram os anciãos do povo e os príncipes dos sacerdotes e os escribas, e o levaram ao seu conselho, dizendo ali: tu és o Cristo, dize-no-lo. Versículo 67. E respondeu-lhes Jesus: se vos disser, não me haveis de dar crédito. Versículo 68. E também, se vos fizer qualquer pergunta, não me haveis de responder, nem deixar ir. Versículo 69. Mas depois disto estará sentado o Filho do Homem à mão direita do poder de Deus. Versículo 70. Então disseram todos: logo tu és o Filho de Deus? Respondeu ele: vós o dizeis que eu o sou. Versículo 71. E eles prosseguiram: que mais testemunho nos é necessário? Versículo 71. E eles prosseguiram: que mais testemunho nos é necessário? Quando nós mesmos o ouvimos da sua boca. Meus irmãos e minhas irmãs, na paz do Senhor, e assim nós concluímos a leitura da palavra de Nosso Senhor nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de São Lucas, na sua quinta parte, na sua sexta parte, na sua sexta parte já, Paixão e Ressurreição de Jesus. Capítulo 22, nos seus tópicos: primeiro tópico, conspiração dos sacerdotes e escribas; segundo tópico, a última ceia; terceiro tópico, instituição da Eucaristia; quarto tópico, questão sobre a procedência; quinto tópico, prediz;